Vamos mais uma videoaula, aqui é o Márcio César, e nessa videoaula vamos falar de um tema que é conhecido, que é o MVC. Sem delongas, vamos seguir aí a um acrônimo de Model View Controller, como todos estão vendo, e vamos seguir aí ao que se refere ao Model View Controller, né? Então quando nós olhamos em Model View Controller, o MVC, a primeira coisa que sai à nossa mente é o que é, e até o texto está dizendo, né, que é um padrão de arquitetura de software que separa o modelo da interface do usuário e da lógica de controle de um aplicativo, ou seja, deixando três componentes distintos. Então a separação, essa arquitetura de separação é chamada de MVC, beleza? Aí quando nós olhamos aí como padrão de MVC, né? Então o que o MVC propõe? Ele propõe a construção de três componentes distintos. Um para a apresentação da informação e o outro para o lado do usuário e a sua interpretação. Então quando a gente olha para esses três padrões distintos, né? Um de modelo, muitas visualizações e muitos controllers. Então nesses três padrões distintos, são três padrões propostos para organizar o nosso desenvolvimento. Então, quando a gente desenvolve um software utilizando o padrão MVC ou a arquitetura MVC, nós estamos o quê? Organizando o nosso projeto. Esse é um dos grandes fatores para que a gente utilize o MVC. E quando nós olhamos, né, para o padrão MVC, o que nós vemos ali, né? Então vamos olhar entre os três, o que eles nos representam, né? Então, por exemplo, quando a gente fala do modelo, o modelo é representado por dados, o domínio de dados, né? E nós temos dentro dele a lógica de negócio e o mecanismo de persistência de toda a informação. E quando a gente fala do view, a gente está falando o quê? Que é a user interface, ou seja, a interface do usuário, né? Que são os elementos de interação do usuário com a aplicação. E o controller? O controller é a camada intermediária entre o modelo e a view. Então, quando ele mapeia essas ações com o usuário, né? Então o modelo ele seleciona uma view e fornece a informação para si mesmo, né? Então, a ideia aqui de utilizar o padrão MVC é fragmentar ou dividir estruturalmente o seu código em modelo, uma pasta organizada com todos os itens que eu desenvolvi do modelo, view, tudo referente à visão dentro da pastinha view, e controller, tudo que eu tenho do meu controller. E detalhando eles, o modelo. Então o modelo, o que ele é? Nada mais, nada menos, que é a representação específica da informação com os quais, né, o sistema opera. A lógica garante a integridade dos dados e permite derivá-los. Então, quando a gente olha para o modelo é a camada que, por exemplo, ela faz para fazer o acesso ao banco de dados. Então, o modelo ele tem em sua divisão, nessa fragmentação, nessa divisão, para que ele vá lá e busque a informação no banco de dados. E quando a gente fala da representação da view, né? Então a view, o que ela é? A view nada mais, nada menos, é representada por um modelo de formatos adequados para interagir com acesso a dados, né? Geralmente chamado de interface do usuário, né? User Interface. Então é o que, então, no caso? É a nossa GUI do Java, é o nosso HTML, nosso ASP, né? Então tudo que eu tenho de acesso à informação, ou tudo que eu faço de interação do usuário com a aplicação, é o User Interface. Ele está dividido e colocado aí dentro da view. E o controller? O controller, ele é o quê? Ele é o link, né? Ele é o link entre a visão e o modelo. Ele é o responsável por quê? Por receber, né, e responder aos eventos. Normalmente as ações do usuário é invocar as mudanças e o modelo provavelmente possibilita o envio de uma nova view. Tá? Então o controller é o cara que ocorre o primeiro invoke dele e ele faz o quê? Ele simplesmente devolve as visões que são solicitadas a ele. Então, como ele é o interador ou o orquestrador, vamos dizer assim, entre a visão e o modelo, é ele que é chamado inicialmente, ou seja, quando você chama
startup, em vez de você invocar a view é o quê? É um objeto de devolução do que o usuário recebe para ter a sua interação, beleza? E quais os benefícios, então, nós olhamos em utilizar esse padrão? O primeiro deles é a organização, né? A rapidez, né, no desenvolvimento do software, o reuso do código, né? Então eu consigo fazer o reuso dele e vai estar todo fragmentado, totalmente dividido, cada um com seus papéis, né? Eu tenho também um paralelismo no desenvolvimento, né? Então notem que interessante, ele apresenta informações de maneira diferentes, né? Isso que é legal, porque ele fica bem fragmentado e separado. As visualizações e os comportamentos de aplicativo devem refletir a manipulação dos dados imediatamente, né? Então tudo que acontece, tudo que é invocado, ele já mostra e já mostra logamente para quem chamou, né? E permite diferentes padrões de interface de usuário ou para outros ambientes de código de aplicativos que não devem ser afetados. Então, quando nós olhamos para os benefícios, né, então ele permite eu fazer diferente uso de user interface, né, de padrões de user interface ou de portá-los para outros ambientes, então porque tudo está muito fragmentado. Então vamos supor, eu tenho lá a minha view e eu preciso trocar de tecnologia da view, eu simplesmente entro dentro dela e altero a minha tecnologia de view, eu não preciso reescrever a minha regra de negócio do model e nem mesmo as minhas chamadas nos meus controllers. Então olha que interessante, eu tendo uma troca de tecnologia, ele estando fragmentado, é muito mais fácil eu poder modificar. Então esses são os grandes benefícios de eu utilizar esse tipo de arquitetura, tá? E quando nós olhamos para a história, nós achamos que o MVC é algo, nossa, é algo super novo, e na verdade não é, né? Então, se você olhar, ele foi introduzido em 1987, né? Essa linguagem de programação chamada Smalltalk, ou seja, muito antigo, né? E com o boom de aplicativos web, né, o que acabou acontecendo? Acabou se promovendo a propagação e encaixou em utilizar largamente na internet. Então, com este boom, nós acabamos ouvindo agora bastante a utilização deste modelo, né, que agora vem usado aí do lado do servidor, e muitos clientes estão recebendo MVC ali porque em toda a sua estrutura de controller que é invocada, ele está lá fragmentado e estruturado internamente numa arquitetura MVC. Continuando então, além disso, né, o que nós temos aí do padrão do MVC? Qual que é o fluxo de controle, né? O primeiro passo do fluxo de controle deste padrão, o usuário executa uma ação na interface, né? Ele invoca, né? E o controlador assume o evento de entrada. Então o controlador entra em ação, o que o controlador notifica a ação do usuário para o modelo, que pode envolver em mudança de estado do modelo. E isso gera uma nova visão. E a visão é levada aos dados caso isso ocorra, caso isso tenha, né? E a interface do usuário espera por uma nova interação para que se inicie novamente esse novo ciclo. Beleza? Então, olhamos aí um pouco aí do padrão do controle de fluxo do MVC. E olhando em desenho, olha como que ele poderia ficar, né, dos desenhos, né, olha lá, invoca lá o user interface com a view, né, porque ele devolveu a view, né, nesse caso, aí o controller ele pode ser respondido, aí no caso a view de controller é afetada, aí o controller, se caso necessário, invoca ali a chamada de novo dado, se isso for aí um novo estado, né, aí a view pega esse novo estado e atualiza isso lá para a interface do usuário, e sendo necessário alertas de mudança, isso vai estar ocorrendo, tá bom? Então esse é um desenho aí de como as informações, como o fluxo de informações do MVC podem ser invocadas, beleza? E aonde nós podemos usar? Aonde eu posso usar isso? Poxa vida, aplica em todo tipo de sistema, né? A gente pode colocar em qualquer tipo de sistema de tecnologia para que seja dividido. Então quer dizer que se eu criar um programa de
client-side, ou seja, um programa onde eu instalo alguma coisa no usuário, eu posso usar, eu não estou fazendo no web, eu posso usar arquitetura, eu posso usar esse modelo de arquitetura MVC? Sim, sem dúvida. Então você pode colocar o MVC num client-side, em um jogo, em um modelo de web, então qualquer tipo de sistema computacional. E o que é o mais legal, as linguagens garantem com que você consiga utilizar tanto Java, o Ruby, o Python, o Perl, Flex, Smalltalk, .NET, o Ionic, qualquer uma dessas tecnologias, desses frameworks, vocês conseguem utilizar e estruturar em MVC o seu projeto para que tudo ocorra, que tudo fique organizado e vocês garantam o benefício de estar utilizando esse tipo de organização, ou de boa prática, ou de modelo, ou arquitetura de todo o seu código, beleza? E quando a gente olha para uma camada assim um pouco mais simplista aqui, ó, uma camada do MVC de uso, olha que interessante, ó. Quando você está aqui na máquina, a máquina em si invoca para o meu controller, o que ele faz? Ou ele envia uma nova view que chega para o usuário de novo, ou ele faz o uso do model caso necessite de um novo dado, vai até o banco de dados, coleta, devolve e devolve para a view de novo, segue todo o fluxo. Então, para eu olhar, a grosso modo, de um desenho, esse seria uma camada do desenho de como o MVC utiliza, ou como ele está estruturado ali no uso, né, de um projeto web. Então ele fez o request, o controller vai responder. E como ele responde? Ele invoca uma view e a view devolve para ele. Eu chamo o controller de novo. Eu preciso de acesso a dados. O acesso vai até o banco de dados, pega o banco de dados, a informação do model, devolve para o controller invoca uma nova view e o usuário recebe essa nova interface. Beleza? Então esse é um desenho, uma arquitetura em camadas aí do uso do MVC. E por fim aqui, como que o MVC pode estar estruturado aqui no Java, né? É um modelo feito pelo desenvolvedor, né? Que ele faz toda a organização, né? A view, ele seta todos os ambientes de desenho das visões e ele faz o quê? Todo o controller com threads, com processamentos, com eventos, com captura de propaganda, de tudo que precisa ser feito para que o usuário consiga responder isso com novas views e assim por diante. Beleza? É isso aí então. O MVC parece ser um padrão muito arcaico, né? Mas na verdade ele está muito na moda, por ele ser antigo, né? Então é um modelo amplamente utilizado, então ele está ainda muito na atualidade, tá? Por quê? Porque os benefícios que você garante, mesmo ele sendo muito antigo, é notável, tá? Em você organizar o seu projeto, de utilizar o padrão MVC e fazer um grande projeto organizado aí com seus modules, com suas views e com seus controllers. Beleza? Eu espero ter ajudado todos aí com esse breve relato aí do padrão da arquitetura MVC e espero que tenham entendido. Não entendeu? Mande os seus comentários, mande um e-mail para nós, faça aí as suas considerações aí dentro do canal, tá? E façam que chegue até a mim uma pergunta a respeito deste tema, ou se quer pedir um novo tema, peça também que eu estarei gravando para vocês e ajudando vocês a se desenvolverem cada vez mais aí em aprender tecnologia, beleza? Um abraço, pessoal!